E agora, dando continuidade à nossa super tarde pedagógica, agradecendo sempre a presença de todos os que estão desde o início, os que estão entrando, temos o prazer de chamar ao professor Luciano Sattler, que já se encontra na nossa sala. Olá, Luciano, tudo bem? Olá, professor Morales, que prazer revê-lo aqui. Igualmente, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, o professor Luciano vai conversar com a gente sobre o impacto da pandemia na gestão das escolas da educação básica, desafios e possibilidades. Quer dizer, um tema super importante, super atual e que tenho certeza não vai deixar a ninguém frio. Todo mundo vai reagir porque é um tema realmente importantíssimo. Professor Luciano Sattler é PhD, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, aqui em Belo Horizonte, e membro do Conselho Deliberativo do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade de São Paulo. E ele atualmente, vai me permitir dizer, ele é uma referência em educação e tecnologia no Brasil. Muito obrigado, professor Luciano, bem-vindo e uma boa conversa com a gente. Obrigado. Obrigado, irmão Morales. É até fácil aceitar um convite como esse, sabendo que o senhor está aqui, porque qualquer pergunta difícil, eu já passo logo para o professor Morales responder, né? Porque sabe tudo e tem uma experiência linda para nós aqui. Eu quero agradecer ao professor Morales, à professora Roberta, à Natália, ao Davi, a toda a diretoria da ANEC por esse honroso convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para quem está conosco ao vivo, boa tarde. Para quem vai participar em outro momento, bom dia, boa madrugada, boa noite, porque também nós temos dormido muito bem, às vezes, na pandemia, né, irmão Morales? E fica, assim, complicado falar depois do professor Vinícius, porque o tema que me cabe, ele é um pouco mais árido, né? Um pouco mais difícil, porque todos nós estamos aí sofrendo muito, tanto como cidadãos, como seres humanos, mas também como professores, como gestores de escola, nesse evento inédito que é a pandemia e que traz impactos para nós em todos os sentidos. Impactos pedagógicos, impactos administrativos, impactos de pensar numa atuação como rede. E é sobre isso um pouco que nós vamos conversar hoje e que eu espero que possa colaborar com você no seu planejamento, na sua gestão. A nossa ênfase aqui será na gestão, respeitando a nossa identidade, a identidade vocacional, a razão pela qual nós existimos. Eu preparei uma apresentação para compartilhar com vocês. Deixa eu colocar ela aqui. Ok. Ok, está visível para vocês? Alguém pode me falar? Porque a partir desse momento eu só vejo a apresentação. Pode seguir, professor, conseguimos ver. Obrigado, Davi. Então, o nome que nós demos foi o Impacto da Pandemia na Gestão das Escolas de Educação Básica, Desafios e Possibilidades. Hoje, inclusive, acaba de sair a notícia de que os profissionais da educação foram incluídos como prioritários, grupo prioritários, no programa de vacinação, o que significa que quando houver vacina, os profissionais de educação estarão um pouco à frente dos outros, no momento que vocês sabem que é o mais trágico, até desde o início, que é o mais trágico da pandemia. Primeiramente, eu quero te convidar para que você possa se conectar comigo. Essa apresentação está disponível no site da ANEC. Se você clicar aqui nessa imagem, esse é um blog que eu mantenho já há alguns anos. Ele é gratuito, sempre será.
e vai te ajudar a acompanhar aí tudo que eu leio sobre educação e que eu acho que possa ser útil a gestores e professores, eu coloco aqui. Se você achar alguma coisa interessante, é só clicar no título que você vai para a fonte da matéria original. E também que você possa se conectar comigo aqui no ResearchGate, onde essa apresentação também já está disponível. Tudo que eu faço, todos os artigos, todas as publicações, agora até podcast, estou colocando lá para que vocês possam acompanhar essa discussão que a gente faz. Eu também sou do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, então os temas podem interessar a alguns. Por favor, se conecte comigo, será uma alegria ter você como parte dessa rede. E a primeira provocação que eu quero trazer, nós estamos vivendo uma crise pandêmica, mas ela não é só uma crise proporcionada pela pandemia, né? É claro que a pandemia trouxe um impacto para todos nós, muitas vezes de queda de matrículas, as pessoas negociando maiores descontos nas mensalidades, queda de renda das famílias, né, que nós atendemos. É claro, os déficits de aprendizagem, nem todos os alunos vão bem no ensino remoto, isso sem falar do setor público, que os indicadores apontam que de 30% a 40% dos alunos não tiveram praticamente nenhuma atividade à distância no ano passado. Então, quando a pessoa passa por isso, não só ela deixa de aprender aquilo que deveria ter aprendido naquele ano, mas também regride em outras aprendizagens que teve em anos anteriores. É seríssimo. E nós vamos ter que lidar com isso, não apenas quando, nesse ano, e quando retomarmos as atividades presenciais, mas também por muitos anos à frente. E, é claro, para lidar com a pandemia, a escola tem aí um sensível aumento de custos que é difícil ou praticamente impossível de repassar nas mensalidades. Esses são impactos que a pandemia traz para nós. Porém, havia algo já acontecendo antes da pandemia e que agora se acentuou, e que no ensino superior nós já vivemos isso há muitos anos, e eu quero te dizer que é tenebroso, que é o surgimento de empresas de capital aberto que passam a atuar na educação básica. Grandes grupos consolidadores que vão adquirindo escolas, comprando escolas, estabelecendo um outro patamar de concorrência, altamente profissionalizados, uma competência na gestão, especialmente das atividades meio muito forte, e mesmo nas atividades fim, no ensino propriamente dito, também com propostas, às vezes, bastante diferenciadas. E, além disso, os novos entrantes, novos grupos, novos investidores que entram com novo perfil de escola, com mensalidades menores, com uma proposta tecnológica mais forte, uma proposta metodológica diferenciada. Então, nós temos um novo perfil de concorrência que nos obriga todos a rever as nossas práticas agora na educação básica. Vocês viram as notícias dessa semana, uma negociação bilionária que aconteceu entre o grupo Cogna e o grupo Eleva, envolvendo aí centenas de milhares de alunos, muito dinheiro, mostrando o apetite desses grupos pela concorrência na educação básica. Isso é uma crise também, crise no sentido que obriga a uma transformação da gente. É claro, nós temos aí pela frente a BNCC, e especialmente o impacto dela agora no novo ensino médio, que provavelmente estará aprovado para todos os estados para cumprir a lei para a implementação em 2022. Essa ênfase em competências e habilidades, que nós temos que reaprender até a nossa forma de gestão curricular, como lidar com o ensino integral sem aumentar o nosso ticket e a nossa mensalidade, como lidar com os itinerários, com os projetos de vida, com a própria educação à distância, o ensino híbrido, e agora com a novas portarias, né? O novo catálogo de cursos técnicos que foi recém-publicado, a nova portaria que regulamenta o ensino técnico profissionalizante, e a outra
foi uma resolução, na verdade, e uma portaria que saiu agora em janeiro, que fala do ressaber, que é aquela revalidação de saberes, muitas vezes obtidos fora da escola. Então, se nós estamos falando de uma escola de muros abertos, ela agora, até por uma questão legal e da regulação, passa a ser uma obrigação. E, por fim, é claro, essa grande mudança da sociedade, que foi agora acelerada pela pandemia. Alguns chamam sociedade do conhecimento, outros chamam sociedade da informação, que é como eu prefiro. Eu coloquei o título aqui, digital. Toda a economia sendo mudada pela questão do digital. Internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, automação, redes, computação quântica. Isso está mudando radicalmente a forma como nós trabalhamos e o mundo do trabalho para o qual nós estamos preparando os nossos alunos e as nossas alunas. E é claro que esse mundo digital também tem um impacto grandioso no perfil dos nossos estudantes. Basta ver a forma como eles lidam com livros impressos e como eles lidam com ferramentas como TikTok, Instagram, YouTube. Hoje, você pensar que uma criança ou um adolescente vai ter paciência para assistir um programa que ele não escolheu, no horário que ele não escolheu, e no meio ter propaganda, é algo impensável. E é claro que essas mudanças que o digital traz também mudam a forma como os nossos estudantes aprendem. E eu tenho um artigo sobre isso, depois, se vocês quiserem, me escrevam, que eu mando para vocês, e posso mandar também outras fontes bibliográficas para aprofundar sobre qualquer tema desses que aqui falamos, especialmente sobre o digital. Então, a crise que nós estamos atravessando, ela é acelerada, é aprofundada pela pandemia, mas ela não é só pandêmica. Existe um contexto maior que empurra as nossas escolas para uma mudança, uma transformação radical no que nós fazemos. E, é claro, nós estamos falando aí de um delicado equilíbrio naquilo que nós trabalhamos. De um lado, uma demanda cada vez mais forte das famílias para que os seus filhos, as pessoas que colocam, que mantêm os alunos conosco, possam ter uma boa formação em ciência, tecnologia, engenharias, artes, e aqui artes é um mundo maker, né? Saber fazer as coisas e entender como as coisas são feitas, e na matemática, que é essa sigla em inglês, o STEM, que vocês conhecem bem. Então, temos que dar uma excelente formação em STEM para os nossos alunos. E, ao mesmo tempo, temos que trabalhar a questão das competências socioemocionais e aquilo que nós falávamos há algumas semanas no evento da ANEC, do Espírito Santo, que foi muito bonito, sobre a humanização do currículo, né? Como equilibrar isso, STEM e humanização? E é um grande dilema, porque escolas que às vezes privilegiam só o STEM estão vendo alunos com tendências suicidas, depressão, aumentar. E, ao mesmo tempo, nós não podemos nos concentrar apenas no socioemocional e abandonar esses conteúdos e essas competências relacionadas ao STEM. Como equilibrar isso? E aí que eu trago aqui uma proposta para que vocês possam, e eu quero te dizer algo, se você é gestor escolar, é obrigatório, se você pretende se manter relevante e sobreviver nos próximos anos, é obrigatório que você possa rever a sua estratégia, né? E como assim rever sua estratégia? Reúna um grupo, faça isso de forma colaborativa, reúna a sua liderança, reúna os seus professores e façam, primeiramente, a seguinte pergunta: qual é a minha identidade? Quem eu sou? Vamos rever a nossa história, vamos rever o contexto no qual nós nos localizamos, vamos rever aquelas características que nos tornam únicos, diferentes, que as pessoas nos procuram e que nós nascemos dentro dessa vocação.
Quem não sabe quem é, acaba enlouquecendo no meio desse redemoinho que o mundo se tornou. Então, o primeiro passo para você estabelecer uma estratégia é rever quem é você, quem é a sua escola, qual é a sua identidade, quem você é. O segundo passo é como eu sou percebido, porque pode haver uma distância muito grande entre a percepção das pessoas a meu respeito, da sua escola, e aquilo que você imagina que você é. Quanto maior essa distância, pior a sua situação. Quando eu coloco aqui commodities, porque commodities, quando você vende arroz, feijão, soja, trigo, carne, o valor não varia. Uma tonelada de carne de boi é o mesmo valor em dólar no Brasil, na África, nos Estados Unidos. Commodities, o valor não varia. Ou eu sou uma escola que as pessoas percebem que eu trago um maior valor agregado, e quais são esses valores, e por isso nos procuram e estão, às vezes, até dispostas a pagar um valor de mensalidade maior. Então, como eu sou percebido como commodities? Não, é porque é mais perto da minha casa. Ou eu tenho realmente um maior valor agregado para trazer. E ainda outra pergunta: o que eu quero ser? Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é como eu sou percebido. Outra coisa é, eu preciso mudar, e eu preciso mudar a forma como eu sou percebido. Qual é o posicionamento que eu desejo para a marca do meu colégio? Para evitar que amanhã um grupo ou outro instale uma escola na minha esquina e eu perca todos os meus alunos da noite para o dia. É preciso fortalecer esse posicionamento estratégico de marca. Existem técnicas para isso, existe uma metodologia para isso, não é nada para você inventar. É só a gente fazer uma pesquisa boa, que isso aqui você localiza. Outra pergunta: como me alinhar às novas demandas? Como reestruturar o meu currículo? Como repensar o meu currículo para ele ser um currículo realmente vivenciado? Para que ele não seja um amontoado de unidades curriculares, que agora, inclusive, com o novo ensino médio, é algo inviável de ser feito. Eu vou ter que ter um currículo inteligente, eu vou ter que repensar o meu currículo, privilegiando a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, inclusive por questões econômicas, mas não só. Porque aquele aluno que hoje aprende de uma forma diferente não passa mais pelo enciclopedismo, por decorar coisas. Ele pede um currículo diferente. E um currículo diferente vai ter impactos no meu espaço físico, ou a forma como eu faço a gestão do meu espaço físico. E como que eu vou gerar uma experiência diferente do estudante, dentro e fora da escola. Cada vez mais fora da escola. E no ensino médio, obrigatoriamente fora da escola, por meio de parcerias. Isso pede que a gente faça esse realinhamento, e eu sugiro começar repensando o currículo, à luz da BNCC, à luz de outros fatores que eu vou mostrar aqui, para que você possa ter realmente uma escola reinventada. Quais são as parcerias a serem estabelecidas? Sozinho, você não vai conseguir. Você vai ter que adotar uma lógica de inovação aberta. Quais empresas, quais escolas, qual a rede, onde eu me conecto, como que eu trago conhecimento, como que eu colaboro com o meu conhecimento, com as minhas experiências, as melhores práticas. Então, você vai precisar estabelecer parcerias para dar conta desse novo tempo. E, por fim, mas não menos importante, quais as tecnologias podem ajudar? De preferência, gratuitas, com o menor custo possível, que eu possa capacitar as pessoas para usar essas tecnologias, tanto nas atividades meio, matrícula, registro acadêmico, compras, gestão de recursos humanos, até nas atividades fim, que são as tecnologias aplicadas na sala de aula ou no ambiente online. E aqui eu quero te fazer um alerta. Você pode correr o risco de ter dois tipos dentro da escola. De um lado, você tem as pessoas com tecnofobia. Não, eu não aprendo isso, eu não quero ter nem WhatsApp, não quero ter Facebook, eu não quero estar na rede, não quero usar, eu sempre dei aula assim, por que eu vou mudar?
Esse é o tecnofóbico. Vai te dar problema. Precisa ajudar, ter capacitação para eles e para elas. E o outro é o tecnófilo, que é aquele que tem amor exagerado pela tecnologia, acha que tudo será resolvido com a tecnologia. E aí, se bobear, ele gasta do seu orçamento milhões durante o ano em tecnologia e depois ninguém sabe usar aquela tecnologia. Você comprou, às vezes, uma Ferrari, mas você ainda está aprendendo a dirigir um antigo Fusquinha, que ia no máximo 100 por hora. Você vai bater a Ferrari, não adianta gastar esse dinheiro todo. Então, antes de investir muito em tecnologia, existe todo um planejamento para isso, ferramentas para ajudar a você definir quais tecnologias podem te ajudar nessa transição. E aí você precisa definir isso aqui. Como que você vai se posicionar? Então, a singularidade que é percebida pelo aluno, ou você vai querer uma posição de baixo custo? Você vai querer ser o colégio mais barato da sua cidade? Alvo estratégico. Não, eu vou concorrer com todas as escolas em todos os níveis, ou eu vou focar em um determinado público, em uma determinada área, uma determinada região da cidade, um determinado perfil de família. Então, é muito importante você definir qual é o seu foco dentro dessa matriz de posicionamento, porque aí você passa a direcionar melhor os seus esforços de comunicação, o seu currículo vai ser pensado com essa ênfase, com as possibilidades das famílias que você atende, com a comunidade na qual você está inserida, com a sua vocação missionária, com a sua vocação social. Então, esse foco é muito importante ser definido de forma coletiva dentro da escola. Não adianta você tentar querer ser tudo ao mesmo tempo para todos, que você não vai conseguir. Para ajudar nessa revisão, especialmente do currículo, e aí vai impactar espaço físico e tudo mais, eu trouxe aqui um relatório do Fórum Econômico Mundial. Esse relatório já tem 2 anos que ele foi publicado, e ele se chama As Escolas do Futuro, né? Definindo novos modelos de educação para a 4ª Revolução Industrial. Apesar do nome meio economiquez, ele tem algumas coisas muito interessantes, e uma seção dele que eu gostei é essa aqui, Eixos de Transformação da Educação. Se você quiser acessar a publicação, quando você receber a minha apresentação, clique na capa aqui das Escolas do Futuro, Schools of the Future, clique nela que você vai chegar no PDF e poder baixar. Ele fala, esse relatório fala, nós temos que preparar os alunos para a cidadania global, que ele possa ter uma experiência focada na conscientização sobre o mundo em geral, na sustentabilidade, em desempenhar um papel ativo na comunidade global. Isso hoje, para quem está na ANEC, é relativamente simples. Você se conectar com escolas de outros lugares do mundo e trazer essa internacionalização para o seu cotidiano pedagógico, né, usando as ferramentas digitais. Outro eixo é a inovação e a criatividade. O aluno tem uma experiência que fomenta as competências necessárias para a inovação, incluindo resolução de problemas, pensamento analítico, criatividade e análise de resultados também. Então, você vai perceber que, se você quer falar de inovação e criatividade, a aula expositiva vai ter um espaço cada vez menor dentro das suas metodologias, porque o aluno precisa ser trabalhado a partir de metodologias ativas para realmente poder desenvolver-se nesse eixo da inovação e da criatividade. Só um instante. Eu interrompi o compartilhamento? Davi, pode me orientar? Continuamos vendo aqui, professor. Pode seguir. Então tá bom. Pensei que eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Desculpa. É análise de sistemas, né? Outro eixo, tecnologia, experiência baseada em desenvolvimento de competências digitais, incluindo programação, responsabilidade, uso da tecnologia. Como inserir essa nova linguagem do universo digital, né?
Isso agora é fundamental. Tão fundamental como o inglês, que agora foi comprovado que é a grande barreira do Enem para populações mais desfavorecidas, e agora vai ser a programação. Quem não dominar a questão da programação, entender a linguagem da programação, vai ter muita dificuldade no mundo daqui para frente. A questão dos relacionamentos interpessoais, esse eixo, né? Experiência focada em inteligência emocional, interpessoal, incluindo empatia, cooperação, negociação, liderança, compaixão, tudo isso dentro do Pacto Educativo Global, e eu acho que foi muito importante o que o professor Vinícius trouxe, que todo mundo precisa ler, entender e aplicar o Pacto Educativo Global, porque ele vai ser um grande eixo de diferenciação e te pode mudar a sua metodologia, mudar o seu currículo a partir do pacto. Então, essa aqui que está falando não é pelo Vaticano, é pelo Fórum Econômico Mundial. Está falando de compaixão, por exemplo, empatia, cooperação. Né? Então, é um eixo da maior importância hoje nesse mundo para o qual nós formamos nossos alunos. A questão da personalização, né? Mudar de um sistema que o aprendizado é padronizado e trabalhar as necessidades individuais de cada aluno. Ser flexível para que cada um progrida no seu próprio ritmo, e isso com o ensino híbrido bem aplicado, bem planejado, é perfeitamente possível sem aumentar custos. Né? A aprendizagem é sensível e inclusiva, a questão da inclusão para todas as pessoas, com todas as limitações, desde a sensibilidade física até a acessibilidade cognitiva, aos recursos didáticos e a tudo que a gente tem para oferecer. E o eixo da aprendizagem colaborativa, o PBL, baseado em problemas, e aqui nós estamos falando das metodologias ativas. Nenhum aluno aguenta mais as aulas expositivas com as quais nós, na maioria dos casos, crescemos e nos acostumamos. Eles estão achando as aulas o que há de mais chato no mundo. E agora, no remoto, parece que piorou a situação. Então, nós vamos ter que tornar a metodologia ativa algo fundamental na nossa ação. E, por fim, a questão da aprendizagem ao longo da vida e orientada para o interesse dos alunos. Por que nós precisamos ter ex-alunos? Nós não precisamos mais ter ex-alunos. Nós podemos ter relação com os nossos alunos por toda a vida e com suas famílias. Né? Mantê-los conectados à escola, e aí vai de cursos livres, nível superior, o trabalho colaborativo na educação básica. Nós não precisamos mais ter ex-alunos. Vamos trabalhar pela aprendizagem ao longo de toda a vida para esses alunos, inclusive por meio de parcerias. E caminhando para a parte final, antes da gente abrir para o debate, eu queria falar aí que a alfabetização digital, que é o grande desafio hoje do professor, e que todos nós estamos sofrendo aí as dores da pandemia, já a alfabetização digital não é suficiente. Porque a alfabetização digital é esse conceito. Não, sabe usar a internet, sabe gerenciar informações digitais, sabe se conectar numa rede, usa adequadamente os recursos, isso não é suficiente. Nós temos que entrar num novo conceito, que é o conceito da competência digital docente. E aí nós vamos ter que ajudar os nossos professores e professoras, vamos ter que capacitá-los, prepará-los para esse universo, porque isso é uma demanda, não é do futuro não, é de ontem. É uma demanda dos nossos alunos e de suas famílias de ontem. Como desenvolver? Eu não vou conseguir desenvolver competência digital nos alunos se eu não tenho um professor que tenha essa competência digital desenvolvida. Eu estou indicando esse artigo aqui para a leitura de vocês, está bem completo, é uma revisão de literatura muito ampla para chegar a esse conceito, e aqui eles trazem, né, como se estrutura a competência digital do professor, nos diversos níveis. Eu não quero entrar um a um, mas vai desde o nível mais simples, que é o nível funcional, né, o uso de tecnologias digitais para fins básicos, dentro da área mais comum. Comunicação e colaboração. Saber
desenvolver conhecimento de forma colaborativa, usando a rede como suporte digital. Aí vai subindo na complexidade, né? Como trabalhar questões de privacidade e segurança. E agora, diante da LGPD, isso aqui é fundamental. Como trabalhar recursos educacionais abertos ou não, que estejam disponíveis nas redes, a questão legal e ética, né? Como regular um comportamento social apropriado em ambientes digitais, seja dos alunos, seja de nós mesmos, enquanto escola, enquanto professores. E mais à frente, mais complexo ainda, como aprender ao longo da vida com a tecnologia, como ter coerência, né, autoeficácia para melhorar o meu desempenho pessoal e profissional, e até a questão atitudinal, disposicional relacionada a essa competência digital. Eu deixo isso aqui como uma fonte de referência. Quem se interessar por esse assunto e quiser se aprofundar, depois entre em contato comigo. Eu te mando artigos em português e inglês, livros, para ajudar no seu programa de formação, mas eu diria que é urgente incluir esse tema dentro do seu programa de formação permanente de professores e professoras. A competência digital do professor. Essa apresentação eu quero finalizar com essa passagem de Darcy Ribeiro em um livro que já está aí completando 25 anos, né? Uma obra que ele demorou mais de 30 anos para escrever, o grande educador Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, ele disse assim: olha, vivemos hoje às vésperas de transformações ainda mais abrangentes, porque surge no horizonte uma outra revolução tecnológica mais radical que as anteriores. Se uma vez mais nos deixarmos fazer consumidores de seus frutos, em lugar de dominadores de sua tecnologia nova, as ameaças sobre a nossa sobrevivência e sobre a soberania nacional serão ainda mais intensas. Porque o professor Darcy Ribeiro fez toda uma análise nesse livro, desde a nossa época escravagista, a exploração de cana, a exploração de pau-brasil, a exploração dos escravos, a exploração do ouro, e como que o Brasil conseguiu gerar muita riqueza e se manter como um país periférico dentro da economia mundial, especialmente agora na questão da produção de tecnologia. Olha a nossa dependência das vacinas, em que pé que nós estamos nesse momento, né? Então, eu trouxe essa apresentação para gerar uma provocação. Ela estará aí à disposição de vocês e me coloco agora à disposição se alguém tem alguma pergunta, quer discordar de algo ou fazer alguma observação. Luciano, muito obrigado, brilhante como sempre, né? Muito boa a tua reflexão. E acho que nos coloca em outro patamar, porque realmente o que estamos falando é de levar a educação para outros patamares, alguns impensados até hoje, mas que daqui para frente nós vamos ter que ir atentando para eles. Eu gostaria de fazer uma pergunta, me colocar um pouco no lugar do professor de a pé, aquele professor da escola pública que tem poucos recursos, ou mesmo o professor ou a professora da escola particular que conta com alguns recursos externos, mas que ainda não internalizou processos de mudança a partir destes novos desafios. E a pergunta é dupla. Como você sugeriria que um professor, uma professora, que ainda pensa um pouco de forma analógica, ainda não deu o pulo para o mundo digital, qual seria a trajetória que você sugeriria formativa para que ela começasse a ter uma visão um pouquinho mais dentro desse desafio digital que você coloca? Ponto 1. E o ponto 2, eu te pergunto, como seria, do seu ponto de vista, uma aula presencial hoje para um professor que não é totalmente digital
e tem alunos nascidos digitais? Ótima pergunta. Para te apertar um pouquinho. Ótimas perguntas. Primeiro, a situação do setor público, né, irmão Morales, é muito diferente do setor privado. Hoje eu tenho dito que a maior tragédia, uma das maiores, mais do que na saúde, a educação brasileira pública hoje é a maior tragédia nacional, porque nós estamos condenando grandes fatias da população, milhões, a realmente não terem nenhuma possibilidade de se inserirem de uma forma mais proativa nesse novo mundo, na sociedade da informação, nessas novas cadeias produtivas mundiais, né? Parece que a nossa educação pública, e aí por falhas dos nossos políticos, porque os professores fazem um trabalho heróico, na sua maioria, na sala de aula, o problema é realmente na política, nos desvios, na corrupção, na falta de gestão adequada, na falta de priorização da educação, na falta de valorização do professor. O problema está na política. E aí, como isso vir migrar para a sala de aula dentro dessa grande tragédia? Porque hoje o professor Ladislau Dalbor, o senhor conhece também, ele fala sobre a reprodução social, né? As nossas escolas colaboram com a reprodução social, só que agora elas agravam a desigualdade. Porque o senhor imagina um aluno bem formado numa escola católica de alto nível, que faz o intercâmbio internacional no ensino médio, domina o inglês no segundo ano. Nós vimos aqui os alunos cantando em inglês na apresentação anterior. Ele chega no Enem de uma maneira totalmente diferente, ele chega no mercado de trabalho de uma maneira totalmente diferente, numa outra condição. Então, a escola pública hoje, se tem algo a ser priorizado para uma transformação, a escola pública, em todos os sentidos. E aí, é claro, não vai ser... Os americanos falam um termo que eu gosto muito, eles chamam de leapfrog, ou seja, o salto da rã. Não dá para fazer todos os passos que a Alemanha, Estados Unidos, França fizeram ao longo de 200 anos de universalização da educação, ou 100 e poucos anos. Nós só conseguimos universalizar o acesso à educação no Brasil há 25 anos, é um vexame. E aí, nesse atraso nosso, nós não vamos poder seguir os mesmos passos de todo mundo, nós temos que dar saltos. E aí o digital nos ajuda a dar saltos. O digital tem que fazer parte da estratégia para mudar o setor público. Se eu fosse professor do setor público, eu estaria investindo todo o meu tempo livre possível para me atualizar. Existem milhares de recursos online que eu posso estudar para adentrar nesse mundo de forma gratuita, não só de leitura, mas vídeos e debates. E a trajetória formativa, eu acho que passa por isso. Primeiro, assim, eu me conscientizar. E aí, professor Morales, desculpa eu falar algo que acontece com você e não comigo, mas o senhor nasceu no século passado. Tudo bem, eu também nasci no século passado. Mas... 52. Então, é muito diferente quem nasceu no século XX e quem nasceu no século XXI. Nós somos imigrantes, eles são nativos desse século, já nasceram com essas coisas nas suas mãos, já fazem uso disso de uma forma que nós não dominamos. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha trajetória formativa é consciência que eu estou em um século diferente do que eu nasci e que vai exigir de mim um outro nível de consciência e um outro nível de empatia e uma disposição para aprender maior do que nunca. Porque se eu me formei em medicina e fiz uma residência para ser neurocirurgião há 10 anos atrás e passei 10 anos sem ler nada e sem ir em nenhum congresso científico, hoje eu não sou mais neurocirurgião, eu sou um açougueiro. O conhecimento está crescendo e novos conhecimentos num volume, numa velocidade de transmissão inéditas no mundo. Nós temos provas e mais provas sobre isso, e a internet
vem ampliar essa questão. Eu não posso mais ficar sem aprender. A trajetória formativa ela vai depender cada vez mais de mim mesmo. Eu não posso ficar esperando a escola, ficar esperando o setor público, o governo me dizer o que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender antes que eles queiram que eu aprenda. E isso vai garantir, inclusive, a minha empregabilidade e que eu passe menos vergonha na sala de aula. E o que é passar vergonha na sala de aula? Por exemplo, querer fazer uma sala de aula exclusivamente expositiva com pouca ou nenhuma participação dos alunos. Então, na sua segunda pergunta, né? Eu estou hoje numa aula presencial. A diferença geracional está ali. Alunos que são nativos digitais, com todas as dificuldades de acesso, porque os mais empobrecidos têm, mas mesmo assim dominam a internet, dominam um celular, por exemplo, muito melhor do que nós, do que os professores. Então, mesmo os mais empobrecidos têm maiores competências, pelo menos de uso, de alfabetização digital, do que nós. Às vezes não estão usando para boas coisas. Se eu entendo que eles dominam mais isso do que eu, o que é que eu domino que eles não dominam? E aí a sala de aula vira uma troca. Isso no ensino superior, por exemplo, é muito comum. Eu me lembro a última turma que eu ministrei, porque como eu estou mais na gestão, mas a última turma que eu ministrei aula na graduação, eu ministrava aula junto com eles, o tempo todo. Eu falava, alguém já viu algo sobre esse conceito que foi mais recente sobre esse assunto? Na hora, os meninos, as meninas estavam ali no celular, no tablet. Ó, professor, saiu um vídeo agora no TED falando sobre isso. Você assistiu? Assisti, mas o que ele fala? Aí o aluno ministrava a aula no meu lugar, mostrando uma coisa que eu não tinha visto. Então, a sala de aula vai ter que ser um espaço dialógico mais do que nunca. Temos que reler Rogers sobre empatia, temos que reler John Dewey sobre a escola democrática, temos que reler Vygotsky sobre o espaço proximal. As bases teóricas para essa nova sala de aula que a tecnologia amplifica a possibilidade, as bases teóricas já estão postas há 100 anos. Nós não a aplicamos. Se nós lermos o Manifesto da Nova Escola, ou da Escola Nova, de 1932, e atualizarmos o português, nós não aplicamos. Nós não desenvolvemos o que o Anísio Teixeira e os pensadores promulgavam em 1932. Então, vamos aplicar a teoria e aproveitar a tecnologia para poder fazer isso. Perfeito. Luciano, deixa eu te levantar uma questão também que é muito comum nas escolas e na sala de aula. Como você acha que as escolas devem lidar com os gadgets, com os aparelhos que os alunos carregam? Aluno que leva para a sala de aula celular, tablet, ou incentivar o uso do laptop. Muitas escolas proíbem, tem escolas que conflitam, até tomam os aparelhos dos meninos, são entregues no final da aula, cria um atrito, enfim. Como é que você acha que uma escola que opte realmente por fazer uma introdução massiva de tecnologia, controlada, evidentemente, dentro do possível, dentro da instituição, deve se comportar e deve incentivar aos seus alunos para o uso adequado? Ou isso é conflitante com o ensino-aprendizagem? O que você pode nos falar disso? Eu diria que hoje, quando a escola simplesmente proíbe o uso dos gadgets, ela provavelmente ainda está enfatizada no modelo tradicional de aula expositiva. E a escola deve estar um caos. Ela até pode conseguir ter aquela aparência de disciplina, todo mundo em silêncio, prestando atenção no professor, e os alunos estão saindo ali enlouquecidos, desvairados, e aprender mesmo, eles podem aprender para a prova e depois esquecem. Eu não acredito mais nesse modelo de escola.
Nesse mundo que nós estamos hoje, conectado, todo mundo conectado, nós vamos precisar ter um processo de educação midiática e de alfabetização digital. São dois vértices. Educação midiática e alfabetização digital. Que é para professores, para funcionários. Eu vou ter que rever a minha infraestrutura tecnológica. Eu vou ter que ensinar meus professores. Vou ter que verificar como mudar o meu modelo de aula para inserir mais metodologias ativas, para que os alunos possam participar com os seus gadgets nos momentos adequados. Já há pesquisas que mostram experiências. Se a aluna sabe que ele vai chegar na aula, olha, esse momento você não pode olhar celular. Olha, nesse momento agora a gente espera que você olhe o celular e que você use o celular para ajudar a ministrar a aula. Olha, agora você vai entrar na internet e vai trabalhar com um grupo da outra sala aqui do lado e vocês vão apresentar um trabalho amanhã sobre isso, mas aqui dentro da sala. Ou seja, se ele percebe que há uma racionalidade e uma participação dialogada, e ele pode usar esses gadgets de forma criativa para enriquecer a aula, eles mesmos se disciplinam. Eles mesmos passam a fazer um uso. Agora, se eu simplesmente proíbo, eu não vou conseguir mudar a escola. E o pior, o aluno não vai aprender a usar conosco esses gadgets para finalidades boas de aprender. Porque o jeito de aprender, é o que eu estou te falando, mudou. Esses alunos são mais imagéticos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 14 anos. Eu fiquei, sei lá, 1 ano falando para ela sobre Don Quixote. Não, tem que ler Don Quixote, tem que ver Don Quixote, tem que entender Don Quixote. Don Quixote é importante para entender a humanidade, quem nós somos. Ela achou legal, pai, que bacana, muito bom. Um dia alguém publicou no TikTok alguma coisa sobre Don Quixote. Eu vejo ela do nada lendo o Don Quixote. Eu falei, mas... eu vi aqui, você viu no TikTok? A influencer tal falou isso e falou do Don Quixote. Pronto. Estava ela lendo. Então, nós temos que usar a própria rede social como estratégia para melhorar a performance de aprendizagem, de interesse, para que eles possam se engajar. Quando acabou o enciclopedismo, essa ideia de que tem que decorar, que quem é inteligente é quem decora mais. Não, é inteligente quem sabe conectar mais. Se conectar mais, buscar... Eu posso não saber agora, mas se você me der 5 minutos, eu encontro quem sabe e aprendo. Né? O mundo do trabalho já está mudando radicalmente por causa disso. Eles falam de microlearning. Né? Olha, aprender, eu estou trabalhando, eu aprendo na hora que eu preciso, em pequenas pílulas, e a universidade corporativa está sendo transformada por causa disso. De certa forma, a BNCC vai privilegiar isso, porque na hora que eu puder conectar cada aula, cada conteúdo, com um determinado tipo de competência e de habilidade por nível, como ela está posta hoje, essa gestão dos conteúdos vai facilitar muito essa aula dialogada, porque eu vou poder traquear, né, saber exatamente o que está acontecendo com cada aluno e até trabalhar a personalização das relações de ensino e aprendizagem. É muito bom, professor Luciano. Ontem, partilhando também com todos aqueles que estão com a gente, na nossa escola tivemos uma live com o professor Ado Jório, da UFMG, que foi objeto de uma publicação na revista inglesa Nature, a revista científica das mais prestigiosas do mundo, sobre um nano microscópio que eles estão conseguindo fabricar. E ele falava uma coisa interessante. Os problemas da ciência normalmente são de 3 categorias: pequenos, grandes e complexos. E aí ele fazia uma análise bem interessante. E eu queria lhe colocar, Luciano, outra questão que eu acho que todos os nossos diretores, todos os nossos
ouvintes, participantes desta sala estarão atentos. Se fala muito hoje em ensino híbrido, né? Sabendo todos nós, mais ou menos, que o ensino híbrido, o hibridismo carrega em si 7 grandes variáveis. Quais são o tempo, o espaço, o conteúdo, presença, ausência, sincronia e assincronia. Queria que você discorresse um pouquinho para a gente como é que você enxerga o hibridismo, quais os perigos que o hibridismo pode trazer para a escola, quais os bônus que pode trazer para a escola e o que você vê de não tão positivo no hibridismo, que parece que vai virar um pouco pelas circunstâncias, um modelo de ensino quase que brasileiro para todo mundo. O que você nos diz sobre isso? Excelente pergunta, irmão Morales. Primeiro que, assim, especialmente para o novo ensino médio, o ensino híbrido, ele passa a ser algo obrigatório, a meu ver. Não há como você fazer a gestão curricular de itinerários formativos, projeto de vida, a ampliação de carga horária prevista, se não for trabalhando uma estratégia criativa de ensino híbrido. A terminologia ensino híbrido, ela não é boa. Ela é uma tradução de blended learning, e quem me chamou a atenção disso foi o professor José Pacheco. Ele falou, não é um bom termo, porque o híbrido, primeiro, a ênfase no ensino e não na aprendizagem. E segundo, que o híbrido, quando você compra sementes híbridas no agronegócio, as plantas que elas geram não são capazes de gerar novas sementes, né? Então, a gente vai precisar pensar num outro termo para isso. O verdadeiro ensino híbrido, ele tem alguns pressupostos. Primeiro que existem 6 tipos de ensino híbrido. Enquanto metodologia, existem 6 tipos diferentes, 6 possibilidades. E eu posso ter uma turma que pode fazer 2 modelos de ensino híbrido no mesmo dia ou mais. Eu posso usar os 6 tipos de ensino híbrido na semana. Eu posso fazer todas as minhas aulas no modelo híbrido. E eu acho que essa é a tendência, porque a aula expositiva, como nós a conhecemos, ela faz cada vez menos sentido com a abundância de conteúdo que nós temos disponível. Então, cada vez mais o encontro presencial, ele deve ser focado em metodologias ativas, para a gente garantir uma melhora na performance de aprendizagem. E aí o híbrido pode ajudar muitíssimo, desde que seja feito dentro de um plano adequado, sem grandes deslumbramentos, olhando cada disciplina, cada conteúdo vai ter um tipo de ensino híbrido mais adequado. E aí eu convido vocês, eu escrevi um pequeno artigo de divulgação na Bet Educar, falando sobre os tipos de ensino híbrido, indicando o artigo, eu fico à disposição. Agora, o risco é o que as pessoas chamam de ensino híbrido e não é, ou é um ensino híbrido pobre. Essa ideia de, por exemplo, colocar um professor em sala de aula, ministrando uma aula para 15 alunos presenciais e 15 à distância, sincronamente, e falar isso é ensino híbrido, vai ser péssimo, entendeu? Se for só isso, vai ser péssimo. Ah, não, é ensino remoto, ele só vem aqui uma vez por semana, vai ser péssimo. Não é isso, não é o simples fato de estar aqui ou estar online. Tem que ter um planejamento didático, tem que ter um recurso didático adequado para isso, tem que ter capacitação para o professor, infraestrutura do aluno, infraestrutura do professor. O currículo tem que passar por uma análise para que cada conteúdo curricular possa ser pensado com a melhor metodologia. Você tem que contar com facilitadores online que apoiem o trabalho do professor. Então, existe um método. O risco que eu vejo hoje é, mais uma vez, o Brasil importar essa ideia de ensino híbrido sem fazer essa análise criativa, que vai precisar repensar o currículo e o espaço físico. E aí, sim, com uma grande chance que nós temos de realmente transformar a escola, sair da escola do século XIX para a escola do século XXI.
Ok, professor Luciano, poderíamos continuar nossa conversa porque é muito ilustrativa e muito enriquecedora, mas o nosso horário nos pede ir terminando. Agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço. Devolver a palavra a Roberta, acho, para continuarmos a nossa tarde, super tarde pedagógica. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, professor Morales. Um abraço.